Boa noite, aqui no presencial, os que estão online, os que vão estar nos assistindo futuramente. Dando continuidade à nossa proposta de estarmos esclarecendo as terapias que o Seva trabalha, eu, enquanto psicoterapeuta reencarnacionista, estou trazendo hoje a discussão do ego adulto. O ano passado nós falamos sobre o ego infantil inferior e superior. Numa outra oportunidade falamos sobre o ego adolescente inferior e superior. E hoje nós vamos estar falando sobre o ego adulto inferior e superior. E numa próxima oportunidade vamos estar falando do ego ancião. Eu pensei que eu iria conseguir falar do ego adulto e ancião tudo hoje, mas quando eu fui planejar eu vi que é impossível. Quando a gente fala de ego é algo muito forte, é algo que mexe muito profundamente com cada um de nós. Então não dá para a gente dar apenas uma passada por cima e trazer uma informação deturpada. Então eu preferi desmembrar o ego ancião do ego adulto, e hoje nós vamos ficar apenas com o ego adulto, tá? Lembrando que essa proposta psicoterapia reencarnacionista e investigação do inconsciente, ela é uma criação, é uma canalização do Dr. Mauro Quid, Porto Alegre, há 22 anos passados, né? Hoje aqui em Uberaba, o Seva já foi núcleo da ABTR aqui em Uberaba. Hoje em dia está só no papel, porque a gente não tem tido tempo de funcionar como núcleo, né? Mas nós continuamos com as terapias, com a forma da terapia, porém à distância. Então se chama IIMP, Investigação do Inconsciente Não Presencial. Então as pessoas que a irmã Laura indica, ou mesmo o Parático indica, para estar passando pela IIMP, ela preenche uma ficha, aí é feito o atendimento à distância, e aí depois a Lívia dá um retorno para a pessoa, o que é que foi encontrado, né, nessa sessão. A pessoa não participa, por isso que é não presencial, ela é à distância. E temos também a IID. A IID é a investigação do inconsciente presencial, tá? Essa nós não fazemos aqui no Seva. E hoje em Uberaba nós temos aí alguns psicoterapeutas formados, mas atuando mesmo nós somos apenas em 3, que é a Lília, uma menina lá de São Benedito, e eu. Então nós temos mais de 30 psicoterapeutas reencarnacionistas em Uberaba, mas apenas 3 estão trabalhando. Isso dá para vocês perceberem da profundidade que é essa terapia, né? Da seriedade e do comprometimento que o profissional precisa ter. Bom, feito esse introito, então nós vamos lá para o ego adulto. E o Dr. Mauro diz o seguinte, a exemplo dos outros egos, né, eu vou ler o slide porque eu preciso ser fiel às informações do Dr. Mauro Quid. Por que precisa ser fiel? Isso aqui foi canalizado, isso aqui não é do Dr. Mauro, isso aqui foi a espiritualidade que encaminhou para ele. Então a gente precisa ser muito fiel àquilo que a espiritualidade nos entrega. Então por isso que eu vou ler, certo? E na medida do possível eu vou procurar esclarecer, né? Então ele diz assim, olha, depois de milhares de anos, de inúmeras encarnações, após ter ultrapassado a fase infantil, a fase adolescente e espiritual, alguém chega à fase adulta do espírito. Quando era infantil, só queria brincar ou vivia magoado. Quando chegou à adolescência, só queria competir ou rebelar-se.
Agora, alcançando a fase adulta, as coisas serão encaradas de uma maneira mais séria, mais responsável, mais profunda. Ainda não é um ancião, ainda não chegou à sabedoria, está conhecendo a inteligência, e essa ainda está bastante atrelada ao ego, à sua persona, enquanto que aquela está sintonizada com o seu eu superior. Então veja o seguinte, no nosso dia a dia, nós encontramos pessoas de tudo quanto é forma de pensar, tudo quanto é personalidade. Então a gente encontra muitos homens, muitas mulheres com 60, 70 anos, vivendo como se fosse uma criança, sem o menor compromisso, menor responsabilidade, não cumpre horário. Então isso é uma pessoa que, apesar de estar com 70 anos nas costas, é um ego infantil, e é um ego infantil inferior, tá? Mas por outro lado a gente encontra pessoas também, 90 anos, por exemplo, que com ego infantil superior só quer alegria, só quer festa, né? Tudo para ele está bonito, tudo está belo, tudo está bom. É um ego infantil superior. Mas também encontramos pessoas, independente da sua idade, com ego adolescente inferior. Então a pessoa tem 70 anos, mas usa droga, tem 70 anos, mas é revoltada, revolta com tudo, com todos. Qualquer coisinha é motivo para ela se azedar, se magoar. Então é um adolescente infantil, um adolescente inferior. E encontramos pessoas, independente da idade, que é toda eufórica, adora baile, festa, a vida muito assim, né? De muito auê. É um adolescente superior. E o adulto inferior, é aquele cara ranzinza, é aquele cara rabugento, que qualquer coisinha é motivo para ele se azedar, para ele se melindrar, né? E o adulto superior é aquela pessoa, independente da idade, porque a gente pode ver criança com ego ancião. É difícil? Mas a gente pode ter, tá? Assim como a gente tem o idoso com ego infantil inferior, nós podemos ter uma criança com 2, 3, 4, 5 anos com ego ancião. E hoje, essas crianças que estão vindo aí, está na faixa etária de 4 a 10 anos, elas estão vindo já com ego adulto, e muitas delas adulto superior. Por quê? Porque são crianças altamente altruístas, responsáveis, preocupadas com o planeta e querem fazer alguma coisa para mudar, e altamente espiritualizadas. Então já são crianças com ego adulto superior. O que mais caracteriza uma pessoa de ego adulto superior é o altruísmo, é o servir-se, é o servir e não o servir-se. Nós adoramos, nós queremos ser servido o tempo todo, mas quando é para nós servir, aí a gente adoece, tem compromisso, tem festa, quebrou a perna. Nós tínhamos um espírito, eu não sei se ele está vivo, aquele da marca, acho que faleceu, né? Do Itabo, esqueci o nome dele. Não lembro o nome. Ele era completamente paralítico em cima de uma maca. Eu acho que é Geraldo Mendonça. Completamente paralítico em cima de uma maca.
Mas eles colocavam ele, né, com essa maca dentro do Apiruocong, e ele viajava aí no Triângulo Mineiro inteiro, fazendo palestras, fazendo cura. O cara é paralítico, mas ele tinha, né, um compromisso com a espiritualidade, com a mediunidade dele, e ele estava servindo, o tempo todo servindo, certo? De antemão, gente, só falar assim, eu não quero puxar a orelha de ninguém, não estou aqui dando lição de moral não, eu estou esclarecendo, né, essa questão do ego, porque hoje em dia, sobretudo depois da pandemia, nós tivemos aí uma pandemia que veio, assolou todo mundo, e nós acreditávamos que após a pandemia nós seríamos outras pessoas, e ficamos piores do que éramos antes. Hoje mesmo eu estava falando com o Sebastião, quando ele veio arrumar as lâmpadas, aqui no SEVA, antes da pandemia, quem já veio no SEVA antes da pandemia lembra disso. Esse salão aqui era abarrotado, gente, era gente sair pelo telhado. Tinha dia que eu ficava louco, foi onde que eu vou colocar tanta gente? Era 270, 280, 290 pessoas. A fila subia aqui e até o quarteirão lá em cima. 2 quarteirões aí para cima, de tanta gente. Veio a pandemia, nós fomos para o online, depois acabou a pandemia, nós voltamos para o presencial, continuamos no online, mas voltamos para o presencial. O povo subiu e os colaboradores também subiram. Antes da pandemia nós éramos em 108 colaboradores. Pós-pandemia, pode-se contar praticamente no dedo quantos colaboradores nós temos. Hoje, gira em torno de 74 trabalhadores, porque nós temos trabalhadores que moram fora de Uberaba, né? Então nós temos trabalhadores em Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Recife, Natal, Porto Alegre, Pensilvânia, Estados Unidos, México, Alemanha. Por quê? Porque na pandemia, como nós fomos para o virtual, aí extravasou todas as fronteiras, e as pessoas que foram atendidas lá fora tiveram bom resultado, em agradecimento tornaram-se colaboradores, e estão até hoje. E aqueles que estavam antes, por um ego infantil, não retornaram. Então, na casa espírita, nós precisamos ter liberdade para conversar sobre essas questões, para que a gente possa refletir sobre as nossas atitudes, né? E ter uma compreensão melhor do que a gente está fazendo. O que a gente está fazendo numa casa espírita, o que a gente está fazendo aqui no planeta. Nós viemos aqui para aprender determinada matéria. E será que a gente está aprendendo essa matéria que nós viemos aprender? Eu, por exemplo, eu vim aqui para aprender uma matéria que se chama humildade. E o SEVA, para mim, é a maior escola de humildade. Preciso crescer muito ainda. Eu ainda não fui aprovado nessa matéria. Mas a gente pergunta para as pessoas, no consultório eu pergunto para as pessoas que vão ser atendidas por mim, eu pergunto, qual é a matéria que você veio aprender aqui? Elas não sabem. Por quê? Porque nós vivemos eu e o meu umbigo, eu e o meu ego. Então vem para a casa espírita, quer ser o primeiro atendido, mas vai para o consultório médico, fica horas aguardando, pagando consulta. Fica horas aguardando e não reclama. Vem para a casa espírita, não está pagando nada, é tudo de graça, e ele quer ser o primeiro a ser atendido. Quer ter prioridade de tudo. Isso é ego. E é ego infantil inferior esse tipo de atitude. Então a gente precisa ouvir essas questões para a gente se permitir pensar,
refletir sobre as nossas atitudes no nosso dia a dia. E muitas pessoas que passam pelo tratamento, isso aqui é trabalhado na terapia. Então, eu passo, no início da terapia, né? Eu passo para ela um mapa do ego para ela poder avaliar. Então, ela se autoavalia em 47 situações do dia a dia. Aí, no meio da terapia, eu faço o mesmo mapa. Aí, pego o mapa anterior com esse agora e comparo. No final da terapia, no momento de dar alta, ela faz de novo o mapa. E aí, muitas vezes, as pessoas falam para a gente assim: depois desse mapa, eu nunca mais fui a mesma pessoa. Por quê? Ela está dirigindo ali. Ela está na mão dela, bonitinho, o sinal está aberto para ela, alguém vem através do sinal. Ou ela vai colocar um dedo para fora do carro, ou ela vai falar uma palavra, ou ela vai pensar alguma coisa. Isso é um tipo de ego, tá? Pode ser um ego infantil inferior ou superior, um adolescente ou um adulto. Um ancião, eu garanto para vocês que não vai ser, tá? Aí, na hora ela fala assim: espera aí, que ego é esse? Por que eu estou tendo essa atitude? Isso é uma forma da gente amadurecer-se espiritualmente. Quando a gente se permite ter esse tipo de atitude, que ego é esse? Por que eu estou agindo assim? Isso é evoluir-se espiritualmente. E nós estamos aqui para isso, né? Então ele diz assim: olha, o ego adulto não pensa mais que a vida é para ser aproveitada com brincadeiras e inconsequências. Isso aqui é um adolescente inferior, um infantil superior, tá? Não acha mais que é importante querer ser mais que os outros, seja em que for. Já entendeu em suas vivências terrenas, nesses milhares de anos, é que eu estava falando agora mesmo, que matéria que eu vim aprender aqui, eu vou ser reprovado de novo? Só que esta é a minha última encarnação. Todos nós que estamos aqui estamos vivendo a nossa última encarnação em terra. Pode ficar assustado, pode duvidar, mas sabe por quê? O planeta Terra é de prova e expiação. Ele está deixando de ser de prova e expiação e vai passar a ser regeneração. Se eu não fui aprovado na matéria que eu vim aprender, como é que eu quero reencarnar no planeta de regeneração? Não vou reencarnar nunca. Então eu não vou mais reencarnar? Vai reencarnar lá no planeta, em condições inferiores. Isso é castigo? Não. Deus não castiga seus filhos. É a oportunidade que você vai ter para ensinar aqueles seres que estão lá nesse planeta inferior em condições mais inferiores do que a sua. Então você vai para lá numa condição melhor, para poder ajudar aqueles habitantes, né, aqueles seres daquele planeta a se evoluir. Certo? Então nós já vivemos milhares de encarnações. Por exemplo, quando eu fui à Índia, eu descobri que eu tive 5 vidas na Índia. Isso me deu um choque de cultura, me deu um choque emocional, me deu tudo quanto é que vocês possam imaginar. Para começar, quando eu ia para a Índia, que eu recebi a notícia foi dada assim: Valdo, como está o seu inglês? Não sei nada, não falo nada, não entendo nada. Coloque em dia que em janeiro você está indo para a Índia. Eu fui, como? Isso era dia 15 de novembro de 1995. Dia 8, se eu não estiver enganado, dia 8 de janeiro de 1996, eu estava pegando o avião em São Paulo para ir para a Índia, falando fluentemente o inglês, escrevendo e lendo. Nunca
tinha saído do país. Vivi toda a experiência que eu tinha que viver na Índia, durante 40 dias. Me virei sozinho, eu fiz câmbio, fiz tudo sozinho. Falava e entendia muito bem inglês. Quando eu voltei da Índia, 40 dias depois, eu não falava, não escrevia, não entendia o inglês. Hoje, com a compreensão que eu tenho, o amadurecimento espiritual que eu tenho, eu entendi o que é que eu fui fazer na Índia. Eu fui na Índia buscar a energia necessária para fundar o Seva. Porque o Seva é uma casa espírita que pensa diferente, que age diferente, que trabalha de forma diferente das outras casas tradicionais. Tá? Então hoje eu tenho essa compreensão nítida. Mas na época eu não sabia o que eu estava fazendo na Índia, por que eu estava indo. E aí quando eu cheguei lá, é que eu soube das minhas 5 encarnações na Índia. Aí a minha mulher fala até hoje, né? Eu prefiro você antes da Índia. Porque eu fui para a Índia, eu pirei a cabeça, eu voltei outra pessoa. Eu fui para a Índia, usando calça social, camisa social, sapato, e voltei da Índia descalço, de bermuda, camiseta cavada. Eu era todo engomadinho, pasta de couro, era um verdadeiro executivo. E voltei completamente. Por quê? Porque na Índia eu entendi o que é a essência da vida. Que nós viemos aqui fazer o quê? Foi lá na Índia que eu aprendi isso. Os 40 dias que lá fiquei. Tá? Então minha mulher fala, eu prefiro você. Hoje em dia, cabeludo, barbudo, não estou nem aí. Não estou preocupando com os rótulos da sociedade. Eu quero é estar bem, livre, leve, solto, dando gargalhada, porque a vida é para ser vivida de forma leve. Nós não viemos aqui para viver a nossa vida de forma pesada. O que faz a gente viver a nossa vida de forma pesada parece estar arrastando 500 toneladas, é o nosso ego. E olha que eu tenho ego, hein? Eu tenho ego. Não nego não. Tá? Então lá encontrou o socialismo espiritual. O que é isso? É o servir. Lá, quando nós estamos no plano astral, quando nós estamos desencarnados, existe tarefas, existe distribuição de trabalho perfeito e tudo funciona como um reloginho. Quando a gente chega em carne, quando a gente desce, empurrado ou não, aí chega aqui, a gente adquire o tal do ego, e vou te falar uma coisa, é eu meu umbigo, não estou nem aí, eu quero melhor vaga, eu quero melhor prato, eu quero melhor cadeira, eu quero melhor ambiente, e muitas vezes não quero pagar por isso. Eu quero melhor, mas não quero pagar, né? O risco que corre o espírito que alcançou o estágio egóico adulto é o de ficar sério demais, levar a vida de uma maneira excessivamente pesada, sem alegria, sem sorriso, sem abraços. Isso é um ego adulto inferior, está fazendo a vida uma amargura, né? Não sei se vocês conhecem alguém assim. Pode tornar-se crítico, intolerante, intransigente, rígido, quando na verdade é uma tristeza que carrega dentro de si. Então na verdade a pessoa está agindo dessa forma porque ela tem uma tristeza tão profunda, que ela não consegue expressar isso, então ela expressa na forma de rigidez, de dureza. Eu lembro da minha mãe, né, quando eu vejo isso, eu lembro da minha mãe. Minha mãe dizia assim: meu filho, um pau quando nasce torto, até a cinza dele é torta. É isso aqui, ó.
Se nós somos seres quânticos, que estamos aqui vivendo esse momento da física quântica, a cada segundo 6 bilhões de átomos saem do meu corpo e integram ao corpo de cada um de vocês. E cada um de vocês, 6 bilhões de átomos, sai do seu corpo e integra ao meu corpo a cada segundo. Cadê o Valdo? O Valdo é ego. Cadê a Marli? Marli é ego. Cadê a Ana Cláudia? É ego. Então a gente faz uma questão imensa de ficar alimentando esse ego. E há pessoas que ainda chegam e falam assim: você sabe quem sou eu? Você sabe com quem você está falando? Ego. Eu falo com o João, com o Joaquim. Não é? Pode tornar-se crítico, intolerante, intransigente, rígido, quando a verdade é uma tristeza que carrega dentro de si, que pode melhorar bastante com o entendimento a respeito do que estamos aqui abordando e os desligamentos promovidos pelas recordações de vidas passadas. Então isso aqui, quando o Dr. Paulo traz isso para a gente, ele está dizendo, durante a terapia, quando você acessa essas informações e se permite trabalhar essas informações durante a terapia, você vai percebendo tudo isso e você vai mudando. Eu falei agora mesmo, quando faz um mapa do ego com as pessoas no consultório, elas falam assim: eu nunca mais fui a mesma pessoa, porque qualquer atitude eu fico me perguntando, que nível de ego é esse? Por que eu estou tendo essa atitude? Né? Isso deveria ser uma coisa para todos nós pensarmos no nosso dia a dia. O espírito de ego adulto ainda carrega dentro de si resquícios da fase infantil, da fase adolescente e eventualmente aflora pensamentos, sentimentos, atitudes e posturas advindas dessas fases. Todos nós temos todos os tipos de ego dentro de nós. O nosso desafio, enquanto moradores aqui desse planeta, é estarmos vibrando nos egos superiores. Então, nosso desafio é sair do ego infantil inferior para o ego infantil superior, adolescente superior, adulto superior. Esse é o nosso desafio. Se a gente conseguir isso aqui nessa encarnação, nós estamos cumprindo o que nós viemos aqui fazer. Só que a gente esquece que tem muito pouco tempo, né? A gente não sabe qual é o dia de amanhã. Daqui a pouco, daqui a um segundo, eu posso bater as botas aqui e dar trabalho para vocês aí. Vocês vão ter que sair correndo comigo para levar para o socorro e não vai resolver, porque chegou a minha vez. Certo? Então, aí que está o segredo da terapia. É a gente poder estar vivendo a cada segundo como se fosse o último segundo da nossa vida. Não temos mais tempo para perder, né? E aí o que acontece? Numa determinada situação, por exemplo, na relação Valdo e esposa, pode ser infantil inferior, mas na relação Valdo filhos, pode ser um adolescente inferior. E na relação com o centro espírita, ancião. Então a gente pode, dependendo da situação, da atitude, do momento, né, da nossa vida, a gente pode vibrar com um ego ou outro ego, certo? O grande desafio é a gente chegar no nível superior de cada um deles. Gente, se tiver dúvida, pode interromper, tá? Mas é impossível você chegar numa encarnação ao máximo, não é? Por isso que você vai ver um encarno lá, então você está fadada, vazada de medo. O nosso destino está praticamente escrito na nossa testa. Nós seremos escuros do planeta Terra.
A gente não tem muito tempo, não. Nós temos aí 20 e poucos anos, 30 e poucos, né? 2057, me parece. Temos aí 30 e poucos anos para a gente tomar essa atitude e refazer o caminho. Há tempo? Há tempo. Há tempo. Só que a gente está dormindo em berço esplêndido, né? E se continuar dormindo em berço esplêndido, tenha certeza que será expurgado. Não tem outro caminho, tá? Por quê? O meu padrão vibratório não vai ser consoante com o padrão vibratório da Terra. A gente não fala tanto aí, a Terra está se tornando um planeta de regeneração. Planeta de regeneração é outra dimensão, é quinta dimensão para cima. Nós estamos acostumados a viver na terceira dimensão, estamos agarrados a ela, não queremos sair desse comodismo que a gente se encontra. Avisado está. Coitado do Chico, avisou isso todo tempo, né? Nossa, vai ser uma devastação. E trabalhou tanto para que isso. Trabalhou e ainda trabalha. Bom, embora para fins didáticos raciocinemos em 4 graus de ego, 4 fases do processo evolutivo do nosso ego. O ego adolescente ainda apresenta traços da fase infantil, o ego adulto da fase infantil e adolescente, enquanto que o ego ancião já libertou-se, ou quase dessas fases retrógradas. Já é um sábio, já sabe tudo e vive apenas para servir, não mais para servir-se. E aí, eu vou deixar para falar sobre o ego ancião no próximo encontro, né? Mas de antemão eu já vou citar, já que eu falei aqui, Chico Xavier foi uma pessoa que esteve aqui em Terra, vibrando com o ego ancião. Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Gandhi, Francisco de Assis, todos eles vibraram com o ego ancião. Então, é possível, Valdo, a gente viver aqui como encarnado, né, com o ego ancião? É possível. É possível. Se a gente se enveredar nesse caminho, né, ou se investir energia para que a gente consiga fazer o nosso processo evolutivo. A gente tem mania de falar, eu vim aqui para evoluir. Evoluir o quê? Meu espírito. O que é isso? Seu espírito é evoluidíssimo. A gente veio aqui para evoluir o nosso ego. E o nosso ego é tão forte que tem a coragem de afirmar que a gente veio para evoluir o espírito. Eu estou contradizendo as obras sagradas. Todo livro sagrado diz, você foi feito em imagem e semelhança de Deus. Se Deus é perfeito, eu fui feito em imagem e semelhança, eu sou perfeito, enquanto espírito, tá? Agora, enquanto ego, na maioria das vezes, eu estou lá embaixo. Então, lembre-se, nós viemos aqui para servir e não para sermos servidos. Uma pessoa de ego adulto, de vez em quando, parece uma criança, principalmente em situações que envolvem sentimentos, vida afetiva, relacionamentos pessoais. Surge um apego, uma posse, uma carência, um ciúme, um desequilíbrio verbal, características umbilicais, em quem ainda não ultrapassou totalmente esse limite e ainda mantém alguns laços na sede do eu. Exemplo, aquela mãe que criou o filho para ela. O filho tem que ser criado no mundo. Desculpa. Aquela mãe que o filho sai para a rua, ela quase desintegra a casa de tanta preocupação. Quantos anos tem seu filho? 30, 40. Olha, me poupe, né? Me poupe. O que é isso?
Você criou o filho para o mundo. E não adianta você ficar paparicando, não adianta você ficar cercando, porque isso é ego infantil inferior. Você está muito criança espiritualmente. Evolua, cresça, vai para cima. E o seu filho tem que ir. Ele tem que ir para o mundo. Ele não pode ficar grudado na barra da mãe, na barra da calça do pai. Jamais. Jamais. Isso vai contra o princípio da própria evolução da humanidade. Nós estamos aqui para irmos. Outro dia eu falei para uma mãe assim, ela estava desorientada, né? Porque o filho foi para fora e tal, e aquele desespero. Aí eu falei para ela assim: você criou o seu filho para você? Não imagina. Eu falei: não, você não criou para o mundo. Você está nesse sofrimento todo. Você perdeu o seu filho para as drogas? Você perdeu o seu filho em um acidente? Em um crime? Não, o que é isso? Ele foi, viajou, ele foi para fora do país, não sei o quê. Eu falei: então, levante a mão, exalte, bate palma. Para que ficar nesse sofrimento? Corta o cordão umbilical do seu filho e deixa ele ir. Ele precisa ir. Faz parte do processo do ser humano. Ele precisa educar o ego dele. E você ficar agarrada na barra dele, você não vai deixar ele crescer o ego, né? Evoluir o ego. Vai crescer esse ego cada vez mais. Ele vai cada vez mais sentir a bolacha, a última bolacha do pacote. Tomara que esteja tudo quebrada, né? Esfarelada. Então nós precisamos, enquanto ser humano, nós precisamos fazer a viagem do eu ao nós. Não é do nós ao eu, não. Ao contrário. Nós estamos aqui para servir. Servir quem? A comunidade, a coletividade. Não é eu servir o Antônio, não. E agora me fez lembrar, eu comentei com o Sebastião hoje, me fez lembrar aqui agora. Nós tivemos uma colaboradora do SEVA, que um dia eu cheguei aqui em 2017, 2018 talvez. Eu cheguei aqui e ela me recebe assim: Valdo, estou saindo do SEVA. Que isso? Eu dei um maior susto, aquela pessoa tão querida. Nossa, que isso? Não, estou saindo. Eu falei: mas por quê? Ciúme. Eu falei: como assim? Ciúme de quem? De você. Mas como? Não, o SEVA cresceu demais, tem muito colaborador e você não dá mais atenção para a gente igual você dava antes. Estou saindo. Eu falei: não, o que é isso? As pessoas que chegaram, tá certo, o SEVA cresceu, está cumprindo com a missão dele, mas as pessoas que chegaram, elas precisam do meu apoio, do meu carinho, da minha atenção. E eu não deixei de dar apoio, carinho e atenção para vocês. Eu continuo abraçando todos vocês, beijando quando chega, quando sai. Então, o que mudou em mim? Não mudou em nada. Não, mas antes você tinha tempo para parar, bater papo com a gente. Mas o SEVA cresceu, gente. Antes o SEVA era assim, nós atendíamos 6 pessoas por noite. Aí tinha tempo de sentar e conversar com cada um. Aí cresceu aquele borbulhão de gente para ser atendido. Como faz? Ego infantil inferior. Tá? Já passou uns minutinhos, mas eu vou acelerar aqui. As pessoas com quem convive admiram-se negativamente de algumas atitudes, de algumas falas, de algumas posturas de criança naquela pessoa, que geralmente é tão adulta, tão séria, tão responsável. Como é que pode? É que ainda apresenta resquícios da fase infantil desse ego dentro de si, que com o tempo irão desaparecer, mas enquanto não desaparecerem totalmente, de vez em quando surgirão para espanto, ou nem tanto espanto, de quem convive com ele, acostumado com esses surtos infantis, provocando o reforço de máscaras e couraças que um adulto vai colocando,
quando não quer que apareça na superfície, mas que ainda existe profundamente. Então nós vivemos de máscaras. A gente veste a máscara de pai, veste a máscara de mãe, de filho, de empregado, de patrão, de colaborador do Seva, e acha que a gente é essa máscara. O que é isso? Tá? É uma repressão, não uma resolução. E é como uma panela de pressão. Em ocasiões propícias, o vapor tem de ser eliminado pela válvula de segurança, e assim o adulto vira criança. Com o passar do tempo, os aspectos psíquicos infantis vão sendo naturalmente eliminados e os surtos vão rareando, até que a criança interior fica apenas a alegria, a leveza, a ludicidade. Então, veja, nós realmente, está acabando, nós realmente, precisamos entender e compreender para que a gente possa estar no mundo de uma forma mais consciente, mais madura e mais espiritualizada. Me faz lembrar minha neta. Um dia, a nossa neta virou para minha mulher e falou assim: vovó, eu tenho uma roupinha assim mais novinha. Uai, Liz, para quê? Não, porque eu vou brincar com a Maria Eduarda, eu queria dar de presente para ela, eu queria dar um presente para ela. Aí a Lívia falou para ela assim: filha, mas a roupinha é sua e ela é usada, presente a gente dá presente novo, a gente não dá presente de coisa usada. Aí ela falou assim: então o que tem de novo aqui em casa que eu posso levar de presente? Certo? Então veja, isso é o que eu estava falando, é uma criança. Não é com ego infantil, deveria ser que ela é uma criança. É uma criança com ego adulto. E adulto superior, porque ela está preocupada com o outro, ela não está preocupada com ela. Ela está preocupada com o outro. Tá? De vez em quando também ocorrem surtos adolescentes, e aí a pessoa de ego adulto parece um adolescente. Aparece uma rebeldia, uma irreverência, desejos e quereres jovens, que podem manifestar-se em ideias e opiniões revoltadas, agressivas, no vestuário, no cabelo, recaídos em alguns vícios, como beber, fumar, usar drogas, enfim, coisas de adolescente, digamos que aceitáveis nessa fase, mas não mais pertinente a um adulto, é o que eu estava falando logo atrás. Pessoa com 70 anos com atitude de uma criança. Para quem o conhece, quem convive com ele na intimidade, são apenas surtos que em breve vão passar. Já houve outros antes. Para aqueles que o conhecem apenas exteriormente, provoca espanto e até uma certa perda da credibilidade. Após séculos ou milênios, o espírito de ego adulto vai eliminando os resquícios da fase infantil e da fase adolescente, ficando um adulto de verdade, rumando para a última fase evolutiva nesse planeta, a fase ancião, que vai ser cena dos próximos capítulos. Tá bom? Deixa eu fazer uma pergunta. Pode. Eu vou dar assim, um exemplo básico. Tipo assim, o ego pode ser algo que refletiu a pessoa lá atrás. Aí ela traz esse ego. Aí tem que curar lá atrás para quebrar esse ego agora. Vou dar um exemplo. Você deu o exemplo da mãe, né? Você sabe o que essa mãe passou lá atrás para ela ter esse apego? Hã? Como que é? Não entendi, né? Sim. Por ela ser assim? Sim. Coitado. Sim. Mas há algo que mexeu com ela lá atrás para ela. Não, gente, sério. Isso mexeu comigo. Mexeu comigo. Para quem está no online, pode não ter ouvido a pergunta, né? A Ana
Cláudia está perguntando se quando acontece alguma coisa com a mãe, né? Eu falei da mãe, que a mãe que não libera o filho e tal. Aí ela perguntou o seguinte: isso pode ser porque lá atrás a mãe viveu uma situação? Sim, ela pode ter vivido a situação, mas ela, enquanto ser humano individualizado, precisa crescer enquanto ser humano. E ela só irá crescer enquanto ser humano quando ela evoluir o seu ego. Entendeu? Então, nesse momento agora ela está vivendo isso com o filho, em reflexo daquilo lá atrás. O problema não é do filho, o problema é dela. Sim. Ela é que não está dando conta de lidar com as coisas dela. E o filho dela, por sua vez, tem o seu compromisso. Enquanto filho agora, ele precisa fazer a evolução do seu ego. E, consequentemente, quando ele consegue fazer a evolução do seu ego, ele consegue romper com todos esses laços, com tudo isso que prende, sem agressividade, de forma fluida, leve. Nós não viemos aqui para sermos fardo pesado, nós viemos aqui para ser fardo leve. Jesus nos ensinou isso há 2000 anos, até hoje, passou-se 2000 e tantos anos, e até hoje a gente ainda não conseguiu aprender isso, não conseguiu compreender a dimensão disso. Por isso estamos sendo reprovados. Só que agora chegou, é aquilo que eu falei. Podemos não reencarnar mais. E aí, esse ciclo vicioso nosso aqui no planeta encerrou. Tá? Só para fechar, né, o Márcio Iga, que foi o nosso professor do curso, e é quem escreveu o livro sobre o Paradigma, né, que vai estar sendo lançado dentro em breve, se Deus quiser. Ele sempre ele sempre fala o seguinte: o ego é excelente empregado, péssimo patrão. Então, não deixa o ego subir na cabeça, mantém o ego lá na sola do seu sapato. Fala assim: ó, filho, aqui quem manda sou eu, você está sob o meu comando, eu não vou estar a serviço seu, você que está a serviço meu. É isso o nosso real e verdadeiro exercício para que a gente consiga fazer essa evolução de ego. Tá bom? Gratidão ao coração de cada um de vocês que tiveram a paciência de estar me ouvindo aqui no presencial, quem está no online. E se tiver alguma pergunta, rapidinho podem fazer, né? Eu vejo se eu dou conta de responder. Se eu não der conta de responder, a Lília pode auxiliar, porque é aquilo que eu estava falando para vocês. Hoje aqui em Uberaba, eu e Lília somos os que agarramos a cabeça do touro e trabalhamos realmente com a terapia reencarnacionista. Bom? Beijo no coração, gratidão.